Olá, começa agora mais um Alesp em Ação. Segundo o IBGE, estima-se que o número de pessoas com diabetes no Brasil passe de 20 milhões. O levantamento feito pelo Ministério da Saúde apontou que no conjunto de 27 capitais pesquisadas, a frequência do diagnóstico de diabetes foi de 10,2%. E para conscientizar o mundo sobre o reflexo da doença, foi criado o Dia Mundial do Diabetes, celebrado em 14 de novembro. Para falar sobre o assunto, eu recebo a doutora Tharissa Petri, endocrinologista especialista em obesidade e diabetes. Doutora, quais são os principais sintomas para o diabetes? Seja bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês, falando de uma doença tão importante. Na verdade, quando o diabetes ele causa sintomas, já é um pouco tarde demais. Por isso que é importante que a pessoa que tenha fatores de risco para diabetes, por exemplo, um familiar com diabetes, está acima do peso, é importante que faça exames com frequência, procure um médico endocrinologista para fazer exames, porque quando aqueles sintomas de aumento da urina, sede, aumento de fome, emagrecimento, eles aparecem, o diabetes já está bastante descompensado. E o que seria o diabetes? Então, o diabetes ele é nada menos do que o aumento de açúcar, de glicose no sangue. E ele pode acontecer por dois motivos principais, né? Então, a maioria das pessoas ou vai ter o diabetes tipo 2, que é o mais prevalente, ele acontece por história familiar, então a genética é bastante importante para a pessoa ter diabetes tipo 2, e o aumento de peso, principalmente gordura visceral. E com isso, o pâncreas ele começa a ter que produzir cada vez mais insulina, porque essa pessoa tem resistência à ação da insulina. E o pâncreas vai morrendo, essas células vão parando de produzir insulina, a glicemia sobe. E o outro tipo seria o tipo 1, menos prevalente, que é uma doença autoimune, onde as células de defesa da pessoa estão atacando essas células produtoras de insulina, e com isso a glicemia sobe, né? E os riscos, né, do diabetes? Então, a gente tem algumas complicações relacionadas ao diabetes. Essas complicações são o que preocupam a gente. As complicações microvasculares, principalmente diminuição da acuidade visual ou cegueira, amputação de membros inferiores, ou mesmo insuficiência renal, levando muitas vezes a hemodiálise ou necessidade de transplante renal. Isso piora muito a morbidade, né? Piora muito a qualidade de vida das pessoas com diabetes. E as doenças macrovasculares, que são nada menos do que o AVC e o infarto do miocárdio. Então, que são as coisas que realmente levam a pessoa com diabetes à morte, e às vezes a uma morte precoce, né? E quais são as novidades no tratamento do diabetes hoje? Nós temos muitas novidades, mas o principal que eu gostaria de reforçar é que hoje nós sabemos que o principal tratamento para o diabetes tipo 2 é a perda de peso. Nós sabemos hoje que o foco é a perda de peso, porque se essa pessoa perde de 10 a 15% do peso e mantém esse peso perdido, o prognóstico, a evolução da doença, ela é completamente diferente, fazendo com que essa pessoa viva com muito mais qualidade de vida, melhor, com menos complicação e viva mais. E é claro que no diabetes tipo 1 também tem muitas novidades. O tratamento é basicamente com insulina, mas nós temos insulinas cada vez mais modernas, e a gente tem as bombas de insulina que estão cada vez também mais modernas e cada vez mais fazendo um papel importante aí no controle da doença. E aqueles monitores de glicose contínuo que coloca no braço, e a gente consegue ver tudo o que está acontecendo com a glicemia da pessoa. Então é importante lembrar que mais ou menos metade das pessoas com diabetes não sabe que tem a doença. Por isso, se você tiver fator de risco, estiver acima do peso, tiver um familiar com diabetes, procure um médico para fazer exame e fazer seu diagnóstico precocemente, porque tem tratamento muito efetivo. Obrigada, doutora, pelas suas informações. Esse foi mais um Alesp em Ação, ligado em tudo o que acontece nos 645 municípios paulistas. Até mais!